Olá! Hoje nós vamos falar sobre o episódio que o seu filho ou filha acabou de assistir, que é sobre o tom. E eu quero então conversar com você uma questão que acontece muito, né, em todas as famílias, em relação às palavras, ou mais especificamente aquilo que acontece entre o pensar e o falar. O Tom é um menino cheio de energia, né? Ele gosta de conversar, gosta de participar, gosta de contar histórias, ele gosta de compartilhar ideias e, como acontece com muitas crianças, às vezes ele fala antes de pensar. E quando isso acontece, os adultos costumam enxergar apenas o comportamento. Então, a criança interrompe, a criança fala demais, a criança responde sem pensar, né? Mas existe uma pergunta muito importante que nós podemos fazer, que é assim: o que é que está acontecendo por trás desse comportamento? Porque nem sempre uma criança fala demais porque ela quer chamar a atenção. Nem sempre ela interrompe porque é mal educada. Nem sempre ela responde impulsivamente porque ela não se importa com os outros, né? Muitas vezes ela está só aprendendo uma habilidade que ainda está em desenvolvimento. A habilidade de organizar os próprios pensamentos antes de transformá-los em palavras. E isso é muito mais difícil do que parece. Se é muito difícil para adulto, imagina para criança. Ainda mais uma criança curiosa, criativa, entusiasmada, né? Elas ficam muito animadas com as suas ideias e aí elas sentem uma urgência enorme de compartilhar isso. É como se aquele pensamento precisasse sair imediatamente, né? E muitas vezes sai mesmo, antes que elas consigam refletir sobre o impacto que aquilo pode causar. Por isso eu gosto muito desse episódio, desse personagem. Ele não foi criado para ensinar as crianças a falarem menos. Ele foi criado para ensinar as crianças a falarem melhor. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas, né? Eu acredito que muitas crianças crescem ouvindo frases como: fica quieto, você fala demais, para de responder, você não para de falar. E sem perceber, a gente pode acabar ensinando que se expressar é algo errado. Só que não é. A comunicação é uma habilidade valiosíssima. O desafio não é silenciar a criança, o desafio é ajudar essa criança a desenvolver consciência sobre o que ela fala, quando fala, como fala. Porque as palavras têm consequências. Elas podem aproximar e elas podem afastar. Elas podem acolher, podem machucar, podem ajudar alguém a se sentir visto ou podem fazer uma pessoa se sentir invisível. E isso não é um aprendizado que acontece de um dia para o outro. Isso é uma construção. E você pode ajudar nessa construção mudando algumas perguntas. Ao invés de dizer, por exemplo, você não devia ter falado isso, né? Você pode falar: como você acha que a outra pessoa se sentiu? Ou o que você realmente queria falar de verdade? Existe uma outra forma de falar a mesma coisa? Essas perguntas ajudam a desenvolver uma questão fundamental, a empatia. E a empatia não nasce pronta, ela é construída nas pequenas conversas do dia a dia. O Tom representa muitas crianças que têm muito para dizer, e isso é uma qualidade. O objetivo não é apagar essa característica, o objetivo é ajudá-las a usar essa habilidade de uma forma cada vez mais consciente. Porque comunicação não é só falar, é também ouvir, é perceber, é compreender, é respeitar. E talvez uma das maiores descobertas da infância seja entender que as palavras carregam muito mais força do que nós imaginamos. E no final das contas, então, esse episódio do Tom, ele não fala sobre uma criança que fala demais, não é só isso. Ele fala sobre uma criança que está aprendendo a transformar os pensamentos em comunicação. E isso é uma habilidade que
todos nós continuamos aprendendo durante a vida inteira. Essa é uma questão que muitos adultos ainda precisam desenvolver, aprender e aprimorar. Não é verdade? Então, um grande abraço. Eu sou a Alessandra Alessandri e a gente se vê então no próximo episódio de Por Trás da História.